Bom, gente, chegamos a mais uma segunda-feira. Espero que cada um tenha tido um excelente final de semana, mas agora é o momento de voltarmos ao trabalho. Então, aqui no Fora de Curva, nós vamos ter o quadro que vem por aí, onde nós analisamos os indicadores que vão ser divulgados entre terça e sexta-feira, fazendo algum prognóstico de qual o resultado mais provável que eles vão trazer. A respeito de hoje, segunda-feira mesmo, eu vou abordar um assunto que está martelando muito várias pessoas aqui no Brasil, os mais interessados na questão da atividade econômica. Por um lado, nós temos indicadores especialmente referentes ao mês de janeiro, onde mostram um crescimento bastante assintoso, bastante intenso da economia brasileira, mas em contraposição nós temos outros dados, especialmente de institutos privados de pesquisa ou de análise, que mostram que a coisa não é bem assim e tanto a indústria como o varejo brasileiro e setor de serviços estão, segundo essas informações, em um processo de estagnação. Ainda não tenho como dizer qual dos lados está certo, mas cada vez vem mais indicativos que a coisa aqui no Brasil realmente não vai às mil maravilhas e vão tratar sobre mais duas informações fundamentais a esse respeito. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e antes de começar o nosso vídeo, eu peço para cada um daquelas pessoas que assistem o nosso canal de maneira mais habitual, não esquecer do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, depois de assisti-lo integralmente, é claro, e as pessoas que estão entrando em contato pela primeira vez com esse canal, eu peço um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho com essa lata feia que vocês estão enxergando, para ver se aprovam ou desaprovam a análise de informações que nós vamos proporcionar e, no caso de aprovação, fica meu convite para inscrição do canal. Então vamos para o trabalho. Bom, eu quero debater hoje duas notícias dentro de um mesmo assunto. Em primeiro lugar, o site Metrópolis, uma das principais manchetes do dia, foi referente à crise do varejo brasileiro. Segundo eles, gigantes do varejo fecham mais de 750 lojas e colocam o ranking. Primeira coisa que eu tenho que esclarecer, a bem da precisão das nossas informações. Isso não se refere apenas ao mês de março, ao mês de fevereiro. Isso é basicamente uma coisa que vem acontecendo desde janeiro de 2023. Mas efetivamente, com o fechamento e início de recuperação judicial daquela rede de supermercados centrada especialmente em São Paulo e Minas Gerais Dia, onde nas últimas semanas eles fecharam nada mais nada menos do que 353 unidades de comércio varejista e 3 centros de distribuição, a informação sim assusta. De acordo com o site Metrópolis, as grandes redes varejistas que mais fecharam estabelecimentos foi Rede Dia, 343 unidades, que eu já me referia, depois vem Americanas, que eu acredito que seja desde o início do pedido de recuperação judicial da empresa, foram 159 estabelecimentos, o Carrefour, 123 lojas, mas lembrando que essa rede está assim com uma estratégia de abrir mão de pequenos e médios estabelecimentos mercadistas, então, obrigatoriamente não está ligado à atividade econômica, mas uma estratégia empresarial. Mas as lojas Marisa, com fechamento de 89 estabelecimentos, as Casas Bahia com 38, aí é questão de solidez econômico-financeira das empresas. Bom, a questão que se depende daí, especialmente com relação à Rede Dia, pode ser uma questão de gestão da empresa, que não foi muito bem sucedida, mas coloca mais pulgas atrás da orelha em relação ao total ou ao conjunto de informações liberadas pelo governo federal ou pelas instituições ligadas ao governo federal, como IBGE, Ministério do Trabalho, a respeito do crescimento da atividade econômica no Brasil. IBGE vem divulgando o quê? Alta no comércio varejista, em serviços e na indústria de transformação, especialmente em janeiro, ao mesmo tempo que divulga também indicadores de queda do desemprego, e já a CAGED, que daqui a pouquinho a gente vai falar dela de novo, com as informações mais de 2 semanas, quase 3 semanas de atraso, revelou um aumento inesperado da empregabilidade brasileira, do saldo de empregos entre contratações e demissões no Brasil no mês de janeiro, que nós tratamos semana passada. Então, dia a dia nos fornece informações bem cabulosas no que diz respeito à continuidade ou solidez das atividades empresariais.
Por outro lado, os indicadores de produção, os indicadores oficiais, continuam, pelo menos até janeiro, nos colocando um crescimento bastante vigoroso da economia. Como eu falei há algum tempo atrás, só o tempo vai dizer o que é verdade efetiva. Mas, além dessa informação que nós tiramos do site Metrópolis a respeito do fechamento de muitas lojas de grandes redes varejistas, o que é extremamente preocupante, nós temos também uma matéria divulgada pela Investing.com, colocando que nesse primeiro trimestre, que ainda não fechou ainda, mas está muito em vias de ser encerrado, houve uma perda de nada mais nada menos do que 21,2 bilhões de reais de investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores. 21,2 bilhões em um trimestre, um pouquinho menos de um trimestre, não se pode alegar que isso é simplesmente um movimento especulativo, porque já dura 3 meses. O especulativo é aquele nervosismo do dia a dia, então essa informação já tem alguma consistência e representa nada mais, nada menos do que algo em torno de 2,4, quase 2,5 do movimento total da Bolsa de Valores brasileira, que gira em torno de 900 bilhões de reais. Ou seja, desses 900 bi, 2,5 foram embora num trimestre. A continuar assim, lógico que isso aí não vai acontecer, espero que não aconteça pelo menos, vai significar que no decorrer de 2024 haverá um desinvestimento da ordem de 10% da Bolsa de Valores brasileiras, o que denotaria uma senhora crise. E aí, na avaliação dos jornalistas do Investing.com, são vários os motivos que determinaram essa fuga de capitais da Ibovespa. Fala em juros dos Estados Unidos, que se mantiveram no mesmo patamar, a expectativa de queda não caiu, então, em tese, os norte-americanos, papéis financeiros norte-americanos se tornam um investimento comparativamente mais rentável do que a Selic brasileira. Só tem uma coisa, aqui nós estamos falando em mercado de ações, não mercado financeiro. Então essa justificativa é furada. Depois, o fator econômico chinês, que eu não acho também que tenha alguma relação real com esse movimento, uma vez que, em primeiro lugar, maior parte das empresas estrangeiras estão saindo da China. Investir lá ou sair da Bolsa brasileira porque tem gente saindo da Bolsa chinesa, a meu ver, não é uma coisa muito coerente. Seria muito difícil, eu não conseguiria explicar um movimento como esse. Só que eles citam também, por último, falas do presidente Luiz Inácio da Silva. Eu não vou dizer que é apenas fala do nosso presidente. Sim, ele andou comentando algumas coisas, a meu ver, infelizes a respeito da intervenção do país, do Estado, na economia brasileira, e isso realmente assusta investidores. Tentou intervir na Petrobras, reduzindo dividendos. Isso provocou uma fuga só na Petrobras de 50 bilhões de reais. Na Vale do Rio Doce, o governo federal também tentou intervir, fazendo com que a empresa aceitasse o ex-ministro da Fazenda do governo, Luiz Inácio da Silva, e Dilma Rousseff, o Guido Mantega, na presidência do conselho da empresa. Parece que ele entrou na Braskem, agora não está confirmado, ou se está, então ele entrou mesmo na Braskem. Enfim, várias interferências do governo federal na economia com a intenção de fortalecer o que eles chamam de capitalismo de Estado, que é algo, vamos falar a verdade, gente, não dá certo. Sempre deu furada, na Rússia deu furada, a China só passou a crescer quando assumiu que uma coisa é a gestão do Estado pelo seu partido comunista ou pela sua ditadura, outra coisa é a economia ser livre para ter maior giro e gerar novos negócios e progresso. Enfim, o governo brasileiro, nesse aspecto que nós estamos tratando, provavelmente, dadas suas barberagens intervencionistas, ele sim está provocando essa fuga de capitais da Bolsa brasileira e um desinvestimento nos processos produtivos. E quando isso acontece, é batata. A produção cai, o crescimento econômico tende a ficar ou estagnado ou negativo, o emprego
também não evolui, o consumo fica estagnado, serviços também. Então, mais um elemento para nós questionarmos os dados oficiais de janeiro. Temos sim que aguardar mais informações, agora vão chegar os dados de fevereiro, nas próximas semanas. Nessa semana vão chegar dados, aliás, de emprego e desemprego, além da inflação, que vão ser bastante esclarecedores em relação a isso que eu estou comentando. Mas, gente, o principal nesse momento, minha recomendação, é barbas de molho. Não se apaixonar por um ou por outro lado e conceder um pouquinho de tempo ao tempo para que as informações mais realistas, mais consistentes se manifestem e nós possamos saber para que caminho ou para que lado está indo a economia e a sociedade brasileira nesse primeiro trimestre de 2024, que está a alguns dias do seu encerramento. Agora vamos para o quadro O que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, a meu ver, vai sair o indicador, o dado mais importante em termos oficiais dessa semana, que é o IPCA 15. É a antecipação da inflação oficial brasileira, medida entre o dia 15 de fevereiro e 15 de março. Segundo a expectativa dos analistas de plantão, a alta projetada é de 0,33%, o que pessoalmente eu não acredito que vá acontecer. Posso estar redondamente enganado. Mas vou lembrar o seguinte, o IPCA fechado, ou seja, do início ao final de fevereiro, foi de 0,82% ou 0,83%, não me lembro exatamente. Mais do que dobrou, praticamente dobrou em relação ao mês passado, manifestando aceleração inflacionária em 5 dos 9 grupos de consumo. Eu acharia muito estranho que na primeira quinzena de janeiro, junto com a segunda quinzena de fevereiro, houvesse uma desaceleração tão forte, aqui no caso do IPCA 15 de 0,78% em fevereiro para 0,33% em março. Acho que não vai ser isso não, a prévia inflacionária desse mês deve ficar pelo menos na ordem de 0,5% e talvez superando até a casa de 0,8%. Vamos aguardar para ver se é Eduardo Starosta que está correto ou os analistas de plantão que estão sendo muito generosos, prevendo uma alta de apenas 0,33% para a informação inflacionária que vai sair amanhã. E na quarta-feira, não sei se isso vai acontecer, porque da última vez atrasou 2 semanas esse indicador, vai ser divulgado, ou deverá ser divulgado, o índice de evolução do emprego da CAGED, que é do Ministério do Trabalho, e mede as contratações e demissões mensais das empresas brasileiras. Vamos lembrar, no mês passado eu pessoalmente imaginava que otimisticamente iria ter uma alta de emprego, saldo positivo da ordem de 100 mil postos de trabalho. E o dado real, o dado divulgado pela CAGED, foi bem superior, foi 80% superior a isso, chegando a 180.400 vagas a mais de contratações que demissões. Agora, a previsão dos analistas de plantão para fevereiro, que vai saindo, como eu falei, na quarta-feira esse indicador, é de uma alta de 239 mil postos de trabalho. Se isso acontecer, praticamente em 2 meses, no primeiro bimestre do ano, se recuperou a empregabilidade perdida pela demissão dos temporários lá em dezembro do ano passado, como sempre acontece. Isso vai ser um recorde e mostrando ou indicando que a economia brasileira, sim, ela está bombando, está excelente, está com tudo para gerar mais emprego, mais empregabilidade. Olha, eu ainda acho esse dado um tanto quanto inflado. Acredito que, sendo razoável, a alta do emprego vai ficar lá pelas voltas de 150 mil postos de trabalho, se chegar nisso. Por outro lado, enquanto há uma previsão de aumento acima das expectativas ou acima do razoável da empregabilidade brasileira, na quinta-feira vai sair um dado muito parecido, que é a taxa de desocupação ou desemprego do Brasil, que mede o número de pessoas ou a participação das pessoas que estão procurando emprego em relação à força de trabalho empregada. Vamos lembrar, no mês passado se previa alguma coisa em torno de 7,8% e fechou em 7,6%, abaixo, portanto, das expectativas até mais otimistas. Agora, de 7,6%, os analistas de plantão estão projetando uma alta de 7,8% dessa taxa de desocupação referente ao mês de fevereiro. Eu tenho dúvidas a respeito desse resultado. Se ele seguir a lógica que está nos dando as informações oficiais do governo, essa taxa deve ser menor do que 7,6%,
em função da informação complementar que nós temos, que vai ser divulgada no dia anterior, na quarta-feira, portanto, a respeito de um crescimento ainda maior da geração positiva de empregos pelo CAGED. Então, de acordo com essa informação, o desemprego não deve aumentar e sim deve cair, a não ser que as informações tenham tido algum grau de imprecisão, o que eu acho uma hipótese bastante relevante, até porque eu venho contrapondo nas últimas semanas os dados públicos, repetindo, contra os dados privados, e eles têm vieses ou direções completamente diferentes em termos de desempenho. Um mostra o Brasil crescendo de uma forma, vamos dizer, indiana ou chinesa, e o outro mostra nosso país numa estagnação. Os dois não podem estar certos. No máximo, os dois podem estar errados ou apenas um deles certos. Vamos aguardar para ver, para que essa questão seja esclarecida nas próximas semanas, na pior das hipóteses, meses. E aí, para não ficar só no Brasil, vamos fazer um pouquinho de turismo. Sexta-feira é dia de irmos para os Estados Unidos. Vamos tratar dos pedidos de seguro-desemprego daquele país, que é um indicador semanal, mas que mostra a quantas anda a atividade econômica daquele país. A previsão deles é que, para a terceira semana de março, tenha ocorrido algo em torno de 214 mil pedidos iniciais por seguro-desemprego, ou seja, pessoas ficaram desempregadas e pegam esse benefício temporário até achar um novo trampo, um novo trabalho. Lembrando que nas semanas anteriores esse dado ficou dentro do pior resultado em 217 mil e no melhor resultado na semana seguinte, 209 mil. Então, 214 mil está dentro de uma expectativa de estabilidade da economia dos Estados Unidos, que mostra que eles estão numa situação quase de pleno emprego e tendem a até acelerar seu crescimento econômico agora, nesse ano de 2024. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e aí relembrando, se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento, e aqueles que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, faça o convite para inscrição no canal. Uma excelente, uma muito produtiva e feliz semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente!